Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e hoje vamos conversar sobre Heartstopper, tanto a série que saiu na Netflix no primeiro semestre de 2022, quanto a HQ que eu tenho aqui em mãos. E pesadíssima, hein? Capa dura eu tenho aqui, né? Tem várias edições, mas essa daqui eu acho lindíssima. Eu primeiro assisti a série, amei, fiquei completamente apaixonada e fui atrás da HQ, fui ler então a partir dessas edições lindas que temos aqui publicadas no Brasil. Hoje eu quero conversar tanto com os fãs, meio que nesse desafio, me arriscando a soar repetitiva com muito do que já foi falado sobre Heartstopper. Eu assisti muitos vídeos a respeito, tanto da HQ quanto da série, e eu concordo com praticamente tudo que foi dito de positivo. Eu nem sei se existem críticas negativas por aí, eu me poupei delas, mas é porque, de fato, eu sou completamente apaixonada e super indico essa história para vocês, mas também meu papel aqui é indicar a história para aqueles que ainda não conhecem ou se conhecem e não viram, não leram, que o façam finalmente, porque é uma grande recomendação minha. Vamos começar pela história, porque a adaptação, né, para Netflix é bastante fiel à HQ, apesar de serem mídias bastante diferentes, então elas possuem suas características muito próprias e que faz com que realmente essas características fazem com que tanto uma quanto a outra sejam aí incríveis mesmo. Então eu acho que tem alguns elementos da HQ que estão na série que dão uma certa graça ali e ainda tem o pezinho na origem que é a HQ. Bom, nós temos a história de Charles Spring, que é um garoto na Inglaterra que vive o ensino médio. Ele, no ano anterior, foi forçado a sair do armário, né? E aí tendo que revelar sua sexualidade, falar sobre ela e, inclusive, passar pelo bullying. E nós também temos ele se apaixonando pelo colega de sala de aula, que é o Nick. Outro grande personagem, o outro protagonista daqui, apesar de eu acho que todos os personagens têm um lugar no meu coração e de forma bem presente mesmo, assim. Cada um deles traz algumas questões importantes, principalmente referentes aos temas que concernem aí a comunidade LGBTQIA+. É uma abordagem bastante natural desses temas, coisa que nós, infelizmente, não vemos em algumas adaptações, em alguns livros, enfim, histórias no geral de pessoas homossexuais, de pessoas bissexuais. O Charlie, então, nós temos aqui a questão referente à sua homossexualidade e o Nick à sua bissexualidade, porque ele vai se entendendo conforme conhece o Charlie também, enfim, vai vivendo, já que os dois são muito jovens aqui. Eu gosto muito de como acontece essa ligação entre os dois, porque é o que muito se fala sobre Heartstopper mesmo. Não temos conflitos muito grandes aqui no sentido de que são pesados, entendem? Os personagens, eles vão se entendendo com os assuntos, com os problemas pelos quais tem que passar. E aí que está também outra forma de termos uma abordagem natural de, enfim, questões que nos passam na vida, certo? A série é uma adaptação dos dois primeiros livros, das duas primeiras HQs. E aí nós temos também já publicadas aqui a terceira e quarta edições, que teremos até a quinta, né, na história. A escritora, a criadora, Alice Oseman, já anunciou que vamos até apenas, infelizmente, o quinto volume da série Heartstopper. Então, a série vai adaptar os dois primeiros. É bem legal depois termos um pouquinho do que ainda não tivemos nas telinhas, né, na série. Mas focando um pouquinho na série agora, comparando com a HQ, como eu disse, cada uma das plataformas possuem aí suas características muito peculiares. Eu gosto muito como o traço das ilustrações da Alice Oseman são bem simples até, mas
encantadores. Você fica encantado com aquilo, com as expressões que ela consegue colocar aqui pra gente. E tem até alguns elementos que nós podemos ver nas capas, que são as folhinhas. Aqui tem mais estrelas, mas aqui nós temos as folhinhas típicas de Heartstopper. Se você jogar Heartstopper no Google, por exemplo, vai cair justamente essas folhinhas para vocês, depois que a página é atualizada. E isso está presente na série. O que é lindo de ver, porque justamente esses elementos aqui nos fazem lembrar da origem da história da HQ. Então lá na série nós temos isso, nós temos também outros elementos visuais que eu acho que nos fazem lembrar de uma história em quadrinhos, que também acabam, né, se aproveitando aí da plataforma mesmo e daquilo que a história pode explorar, sabem, em termos audiovisuais, principalmente o visual aí, o áudio, aliás, junto como um componente, se agregando ao visual. Porque aqui nós temos basicamente o visual, mas na série nós temos músicas, a trilha sonora da série, assim, é linda, e muitas das músicas eu não conhecia, e aí eu fui e conheci banda, enfim, os cantores. Temos uma questão também que é as cores de bandeiras da comunidade LGBTQIA+, aparecendo em momentos muito determinados e muito importantes dos personagens. O Nick, que para mim é um grande destaque na série, né, por motivos pessoais, mas é sempre que nós temos algumas cenas importantes para ele, ou a cor da bandeira LGBTQIA+, ou da bandeira bissexual. E isso é muito bonito porque vai compondo essas cenas e essas vivências justamente, e torna tudo mais bonitinho assim de ser visto. No geral, falando disso de muito mais bonitinho de ser visto, no geral é uma série conforto, assim, é uma série que te traz um certo acalento, assim, um certo aconchego mesmo. É o tipo de história que eu amaria ter lido ou ter assistido, acho que em termos de adolescência, sobretudo ter assistido, pelo menos num primeiro momento, como aconteceu comigo agora mesmo, mas num primeiro momento ter assistido a uma história como essa, sabem? Seria um tratamento natural daquilo que à época era muito tabu e que hoje ainda, infelizmente, continua sendo, como eu já disse para vocês, tantas e tantas vezes aqui no Literatures. Na série há alguns personagens que não estão presentes na história em quadrinho. O que é até interessante de ver, é um risco, né, de você acrescentar alguns personagens aí à história, porque às vezes pode ser que esses personagens não sejam bem recebidos. Mas acho que por Alice Oseman ter feito parte da produção e tudo mais da série para Netflix, acho que isso acabou ajudando também, porque, enfim, ela esteve ali por trás da criação desses outros personagens também. Assim como nós temos personagens também que existem nas histórias em quadrinhos, mas que estão mais presentes na série, como é o caso da Elle, que é uma das grandes amigas, né, do Charlie, e ela traz pra gente o grande tema da transexualidade, que na série, até mesmo quando eu comentei sobre a presença dela nas HQs, né, não tá tão explícito para muitas pessoas, o que me deixou um pouco alarmada. Muitas pessoas depois vieram e me falam: nossa, Mel, se você não tivesse comentado nesse story, eu não teria percebido que ela é uma menina trans. E eu fiquei assim, meu Deus do céu, desde a primeira vez que ela é citada na série, isso já é uma discussão bem importante ali. Mas é claro que esses personagens não ficam encerrados nesses temas, né? E isso é importante também de ser dito, porque nós temos aqui a abordagem do amor, né? O tema do primeiro amor também, também do relacionamento familiar, coisa que, aliás, vai sendo melhor desenvolvido, principalmente a partir, para mim, pelo menos, do terceiro volume da série. E aqui, como nós tivemos recentemente o lançamento do quarto volume, vamos falar sobre o terceiro e quarto volumes, que eu acho que é a parte mais, sei lá, incomum desse vídeo aqui, indicação, porque o resto é aquilo, né? Correr o risco de repetir o que muito está sendo dito sobre Heartstopper, que eu vou lá e reafirmo. Mas nós temos, então, um maior desenvolvimento dos relacionamentos familiares aqui no terceiro volume,
E no quarto volume nós temos alguns temas muito importantes também aparecendo. Por exemplo, o transtorno, os distúrbios alimentares, que antes tinham surgido aqui e ali como uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Algo que nos fazia lembrar que algo estava de errado mesmo, que alguma coisa não estava acontecendo da maneira como saudavelmente tem que acontecer na vida de alguém, mas que aqui nós temos então um aprofundamento, que aqui se aprofunda. Isso foi um grande gatilho para mim, na verdade. Então, o quarto livro, diferentemente dos 3 primeiros livros, eu li bem demoradamente. Eu acho que eu demorei uns 30 dias, um pouco menos, para ler esse livro, porque eu li um pouquinho, tinha que deixar de lado, porque eu me desmanchava em lágrimas. Aquilo era realmente bastante pesado para eu ter que lidar, assim. Mas depois de digerido, não vou dizer que se tornou o meu preferido, eu acho que o meu preferido ainda é o terceiro. Aqui nós temos uma viagem escolar que eles fazem para Paris. Lembrando que eles moram na Inglaterra, então é uma viagem escolar um pouco mais fácil para eles de ser realizada. E é bem interessante como também nós temos o desenvolvimento dos relacionamentos entre amigos aqui. Tudo que eles passam nessa viagem juntos, né, ficando alguns dias hospedados no mesmo hotel, também o relacionamento deles com os professores, sobretudo os professores que os acompanham em uma viagem escolar. É bem bonito, assim, e como eu disse, como esses 2 livros não foram adaptados para série, então foram novidade, né, esses temas, assuntos, as cenas, tudo aqui novidade para mim e foi muito bonita de ver. Estou bem ansiosa pelo 5º e último volume, mas já triste porque será o último. E nós temos os outros livros da Alice Oseman aqui no Brasil que eu quero ler, mas que são romances, né, se não me engano, não são histórias em quadrinho. E uma outra coisa, assim como nós temos personagens criados para a série, nós temos na série personagens ausentes e que estão na HQ. Um deles, isso acontece pouco, na verdade. Um deles é o irmão mais novo, bem criancinha mesmo, do Charlie. Ele aparece aqui na HQ em momentos muito engraçados, porque é uma criança se colocando no meio de temas adultos, assim, ou, enfim, adolescentes. E também uma outra personagem que aparece até que pouco na série, mas que está aqui, claro, que é a Tori, que é a irmã mais velha do Charlie. O Charlie, na HQ, tem uma irmã mais velha e um irmãozinho, um irmão menor. Mas na série só tem a Tori. A Tori, ela aqui eu acho que vai ser legal de acompanhar na série. Espero que isso aconteça mesmo, que seja adaptado dessa forma, como nós temos aqui. Ela passa a ter uma presença muito mais significativa na vida do Charlie, até por conta dos distúrbios alimentares e tudo mais. Então, ela tem uma passagem aqui, uma cena, na verdade, 2 cenas sensacionais nesse 4º e último volume que nós tivemos de publicação aqui no Brasil, né? Ela é, assim, a personagem que você torce para aparecer mais nas cenas, nas passagens dos livros, assim, porque ela é incrível, sério. Ela coloca ali, é como se ela fosse nós leitores ali aparecendo na cena e ela faz o que nós queríamos que alguém fizesse naqueles momentos, sabe? Como ir lá e chutar alguém que tá falando umas asneiras, assim, que tá fazendo coisas horrendas ali. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da minha indicação de hoje. Vou agradecer a presença dos madrinhos, que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse. Eu vou deixar o link para a nossa campanha de financiamento coletivo aqui no box de descrição, assim você conhece todas as recompensas que você pode receber em troca de se tornar um madrinha. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!